Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje com o professor Giancarlo Fernandes, que é mestre em Direito, doutor em Direito, coordenador de cursos de Direito e está disposto a falar sobre microempresas e empresas de pequeno porte. Doutor Giancarlo, eu começaria perguntando a sua qualificação. Atualmente eu exerço a advocacia na área de direito empresarial, na capital mineira. Sou professor doutor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Sou coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Newton Paiva, mestre em Direito Comercial pela UFMG e doutor em Direito Privado pela PUC Minas. Sou autor da Del Rey, com 2 livros publicados pela Del Rey: Legitimidade do Boleto Bancário, Protesto, Execução e Falência. Direito Empresarial Aplicado, também pela Del Rey. Pela Lumen Juris, eu tenho Seção Fiduciária de Títulos de Crédito, é o livro mais recente, que saiu agora em 2009, tema inclusive da minha palestra aqui na Faculdade de Santo Agostinho, e coautor de Direito Societário na Atualidade e também de Direito Civil 3 Atualidades, também da Del Rey, esses 2 últimos. Exerço essa advocacia na área de empresarial, como eu disse, e voltado especificamente para um atendimento de consultoria, de orientação para o empresário, principalmente aquele empresário do segmento de microempresas e empresas de pequeno porte. Doutor Giancarlo, dá para notar que a sua qualificação está muito voltada para o direito empresarial. Um dos grandes problemas que afetam o nosso telespectador é a questão da microempresa e a empresa de pequeno porte. É a chamada EPP, Empresa de Pequeno Porte, e ME, Microempresa. O que você falaria para nós sobre a nova lei de falências e concordatas que influenciou definitivamente esses dois tipos de empresas no Brasil? Inicialmente nós devemos deixar claro que o universo no Brasil de ME e EPP, microempresas e empresas de pequeno porte, ele é muito extenso. Na lei de recuperação, nós temos um procedimento que chama Plano Simplificado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Esse plano simplificado, ele começa no seu artigo 70, vai até o artigo 72. Esse plano simplificado, ele traz um procedimento mais barato, um procedimento que não demanda muitos custos de transação, um procedimento onde o microempresário, tendo credores quirografários, que são os credores que não têm privilégio, credores como fornecedores de uma duplicata, de uma nota promissória, às vezes um cheque, ele pode propor um plano de recuperação simplificado, onde ele apresenta uma petição em juízo, pede a recuperação expressamente na petição, colocando que quer seguir o rito do plano simplificado, e o juiz, nesse plano simplificado, vai chamar esses credores quirografários. Se não houver impugnação daqueles que representam mais de 50% dos créditos listados, ele concede a recuperação. A vantagem deste plano é não ter assembleia de credores, é não ter que apresentar um plano de recuperação mais complexo, porque ele constitui apenas uma dilação de prazo. Prazo para pagamento em 36 parcelas, com juros de 12% ao ano, carência na primeira parcela de 6 meses. Então, um plano mais simples, mais singelo do que o plano de recuperação ordinário, como adotado pela Varig. As microempresas e empresas de pequeno porte não têm que obrigatoriamente optar por este plano simplificado. Se quiserem, podem fazer um plano mais complexo, quando, por exemplo, elas têm no seu universo de credores mais credores trabalhistas, porque os credores trabalhistas, eles entram na recuperação com prazo de pagamento de no máximo 1 ano, porém apenas na recuperação ordinária, onde os custos são maiores para uma microempresa e empresa de pequeno porte. Então, caso a abrangência da microempresa e empresa de pequeno porte com relação a credores, incluam credores diversos de credores quirografários, a opção tem que ser pelo plano ordinário. E o que nós temos vivenciado na prática é que somente grandes empresas têm proposto pedido de recuperação judicial, com base em plano ordinário. As microempresas e empresas de pequeno porte ainda não têm feito essa opção pelo plano simplificado, em razão de de representar principalmente um segmento que emprega muito no Brasil, e que quando tem algum problema, ou o problema é tributário, que não vai entrar em nenhuma das recuperações, ou o problema é trabalhista. Então o plano simplificado acaba que fica sem utilidade em razão do tipo de obrigações que elas têm. Agora, se as obrigações forem só com fornecedores, é conveniente a recuperação. Não podemos esquecer
que a Lei de Recuperação, a Lei 11.101 de 2005, ela busca preservar a empresa em razão da sua função social, de estímulo à atividade econômica. Não obstante, a microempresa, empresa de pequeno porte, tem um faturamento menor do que uma companhia aérea, do que uma sociedade anônima, que está mais em segmentos maiores, elas também têm função social. A função social não se mede pelo tamanho da empresa. A função social se mede pelos benefícios, pelo que ela pode trazer em termos das pessoas que têm interesses em torno da empresa. E a função social da ME e EPP, ela está principalmente no fornecimento, na disposição para a alocação de mão de obra para os trabalhadores, para empregos diretos e indiretos principalmente. Então, não obstante sejam muitas no Brasil, com faturamento até 2.400.000, como eu disse, de EPP, elas não representam muito em termos de exportação, mas representam muito com relação aos empregos dos trabalhadores. Então, realmente, nós deveríamos ter no Brasil uma legislação que atendesse mais o microempresário, o empresário de pequeno porte. Porque, infelizmente, esse plano simplificado, ele não tem essa abrangência toda que permite que a microempresa possa adotá-lo e adotá-lo de uma forma mais eficiente e com menos custos. Porque, já que a Constituição determina um tratamento simplificado, um tratamento mais barato para elas, deveria também o plano de recuperação ter uma condição melhor para que elas pudessem realmente se recuperar. Doutor Jean, a Lei 11.101, a Lei de Falências e Concordatas, é tida como uma lei própria para grandes empresas. A empresa de pequeno porte e a EPP, ou seja, a EPP e a microempresa, quais as possibilidades de elas terem uma recuperação judicial ou extrajudicial com base nessa lei? Olha, as possibilidades, elas existem quando a análise é feita principalmente pelos tipos de credores que elas possuem. E na recuperação, a gente não pode deixar de colocar que essa nova lei, ela deu maior elasticidade, prestigiou mais a atuação dos credores. Todas as microempresas e empresas de pequeno porte, elas podem optar por essa lei e conseguir uma recuperação, desde que tenha boa fé realmente, desde que elas estejam regulares há mais de 2 anos, inscritas na junta comercial, que a lei exige isso, não tenham pedido o plano já num período de 8 anos, esteja repetindo esse plano de recuperação, mas o principal é, antes de propor a recuperação, fazer uma análise de quais os credores que elas possuem, conversar previamente com estes credores, sentirem nos credores se há possibilidade realmente deles aprovarem, deles não se insurgirem contra essa recuperação, seja simplificada ou uma recuperação ordinária, porque se eu não tiver com os credores uma transparência, nenhuma recuperação vai dar certo, seja de grandes empresas ou de pequenas empresas, porque na realidade quem vai aprovar o plano de recuperação lá no ordinário ou eventualmente não impugnar o plano simplificado são os credores. O juiz, ele está ali como um representante do Estado, como uma pessoa que vai decidir os conflitos realmente, mas dentro de uma ótica onde também os credores têm interesses. Eu não posso querer enfiar um plano contra a vontade dos credores, salvo nas hipóteses que a lei vai autorizar que o magistrado assim o faça. Então, ME e EPP tem opções significativas para a recuperação, assim como empresas grandes, desde que sejam bem orientadas, tenham profissionais que entendam da matéria e possam, previamente, como eu disse, conversar com os credores. É importante destacar que a lei de recuperação também tem o chamado plano de recuperação extrajudicial, que eu levo à homologação do juiz. Seria um plano melhor para a ME e EPP, porque eu não precisaria de ir diretamente ao judiciário com um plano simplificado e também eu faria até um período maior do que 36 meses, poderia fazer com 5 anos. Só que esse plano extrajudicial, ele demanda justamente um acordo, uma combinação prévia com os credores. Bem, orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o doutor Jean Carlos Fernandes, que é doutor em Direito, professor e autor de diversos livros. E pede a sua participação amanhã, nesse mesmo horário, em Querendo Deus, em outro programa desta série.
Obrigado e até amanhã.